Você já parou para pensar no que é saúde e em como esse conceito pode ser muito importante no seu dia a dia? O meu nome é Daniel Silva Maia, eu sou médico de família e comunidade e este é o IEI Saúde, um canal onde a gente fala de saúde para pessoas. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, saúde pode ser definido como um estado de completo bem-estar físico, psicológico e social, e não apenas como a ausência de doenças. E para entender a construção desse conceito, a gente precisa voltar lá na Grécia Antiga. Para a saúde, os gregos utilizavam o termo higeia, que está na origem da palavra ígido, que a gente usa hoje para refletir alguém que é saudável. Higeia para os gregos transmitia a ideia de uma coisa que é inteira, é algo que não pode ser dividido, não pode ser fragmentado. Além disso, higeia era uma filosofia, um estilo de vida, que representava o equilíbrio, o bem-estar. Era como a ciência do bem viver. Várias outras culturas antes da Grécia também tinham seus próprios conceitos de saúde relacionados a uma coisa que fosse inteira e que também transmitisse o equilíbrio da vida. No mundo ocidental, essa ideia começa a mudar a partir da Idade Média, onde a gente tem uma grande influência da visão da Igreja Católica na vida das pessoas. Filósofos como Santo Agostinho ajudam a introduzir a ideia do dualismo. E o que é o dualismo? O dualismo é um modo de ver a vida que coloca o corpo humano em contraposição a alguma outra coisa. Na Idade Média, essa outra coisa era o espírito. E a gente tinha o corpo vivendo em detrimento do espírito. E saúde era um conceito muito mais voltado para o espírito do que para o corpo. Aí a gente lembra a passagem de Paulo, apartai-vos da carne. Nesse sentido, não era possível fazer saúde para um corpo que já nascia em pecado. Então a saúde era voltada para o espírito, e as doenças que acometiam o corpo eram observadas, interpretadas como castigos divinos, uma coisa religiosa mesmo. Isso começa a mudar ao longo da Idade Moderna com a ascensão do Iluminismo. A influência de filósofos como Copérnico, Pascal, Descartes, elas mantêm a ideia de dualismo, mas dessa vez, ao invés de a gente ter o corpo em contraposição ao espírito, a gente tem um corpo em contraposição à razão. Um corpo que está a serviço da razão. A gente lembra da fala de Descartes, mente sana, corpo são. Nesse sentido, o corpo é visto como uma máquina que precisa estar bem a serviço da razão, a serviço do conhecimento. Ao longo dos séculos XIX e do século XX, a gente tem um aprofundamento do conhecimento sobre o corpo humano. Ciências como a anatomia ou então o funcionamento do corpo humano, que a gente chama de fisiologia, elas ficam cada vez maiores e a gente tem um aprofundamento da divisão do corpo humano. Ao invés do profissional de saúde como aquele profissional que cuida do indivíduo como um todo, a gente passa a ter os especialistas nas partes do corpo. Por exemplo, a gente passa a ter o neurologista como médico que é especialista nas doenças do sistema nervoso, ou o cardiologista, que é o médico especialista nas doenças do coração. Além disso, a gente tem os especialistas nos diferentes ciclos de vida. Exemplo, o geriatra, que cuida dos idosos, e o pediatra, que é o especialista nas doenças da criança. Dentro de cada uma dessas áreas, a gente pode ter o que a gente chama de hiperespecialistas. Então, por exemplo, o pediatra que cuida de crianças de até 28 dias de vida, que é o neonatologista, ou o pediatra especialista na adolescência, que é o ebiatra. A gente também tem especialistas em condições específicas, como as doenças infectocontagiosas, que são os infectologistas. Perceba, a gente não está aqui criticando os hiperespecialistas ou querendo tirar a importância desses profissionais para o cuidado das pessoas. Mas quanto mais a gente se aproxima dessa hiperespecialização, mais a gente se distancia daquela noção do indivíduo como um todo, um indivíduo que não pode ser fragmentado. E é por isso que desde o século XX e ao longo do século XXI, a gente tem na medicina de família e comunidade uma especialidade que se dedica a entender o indivíduo como um todo, o indivíduo como um ser que está inserido num contexto familiar, uma família que está inserida num contexto comunitário e uma comunidade que tem a sua competência cultural, porque a gente entende que a gente precisa colocar os conhecimentos em saúde a serviço do que é saúde para as pessoas, né? Do que é bem-estar, do que é o equilíbrio ao longo desse bom viver. A gente entende que fazer saúde aqui no Brasil é completamente diferente de fazer saúde do outro lado do mundo. E até mesmo dentro do Brasil, esse país com dimensões continentais, fazer saúde aqui em São Paulo pode ser completamente diferente de fazer saúde em outro lugar onde você esteja.
É por isso que a gente entende a importância de levar em consideração o indivíduo nos processos de saúde e colocar todo esse conhecimento a serviço das pessoas. Quer entender mais sobre como a gente, na Medicina de Família e Comunidade, coloca a saúde a serviço de você e da sua família? Acompanhe esse canal. Não deixe de deixar o seu gostei se você gostou desse vídeo e deixe aqui nos comentários o que mais você quer ver aqui nesse canal. Compartilhe esse vídeo com quem pode se beneficiar desse conteúdo e não deixe de ativar o sininho para ser avisado quando a gente publicar novos vídeos. Até mais!